E o presidente do Grêmio falou. Quais as conclusões depois dessa coletiva de Alberto Guerra? E esse é mais um vídeo que começa com a força e aquele apoio da Esportes da Sorte, parceira do canal e parceira também do Tricolor. Aposte em quem aposta no Grêmio, o link está na descrição. Começando a falar então da minha análise aqui, né, das conclusões que eu tirei ou das sensações que eu tive ao ouvir a coletiva do Alberto Guerra. Até ia dizer coletiva do Guerra e do Brum, né, mas o Brum acabou ficando ali mais de espectador e uma formalidade ali para ele ser apresentado como novo VP de futebol, né, do que propriamente falou alguma coisa. Não falou nada, eu acho, só agradeceu ali as parabenizações e os desejos de boa sorte. Bom, então vamos ao Guerra, vamos ao que ele disse e deixou de dizer na coletiva. Para resumir, assim, para fazer um apanhado geral do que eu achei da entrevista, achei bem boa. Achei boa, achei necessária e achei que o Guerra foi bem ao conduzir a situação, assim, sabe? Eu acho que o objetivo central da coletiva foi atingido, que foi dar uma desidratada nesses burburinhos e pseudocrises e tensão até mesmo, né, por parte da torcida gremista, assim, e tipo preocupação e meu Deus, e agora e tal. Acho que ele conseguiu dar uma acalmada nos ânimos. Acho que esse foi o principal objetivo e né, obteve êxito nesse sentido. É, eu acho que ela foi uma coletiva boa de forma geral, só vou fazer um asterisco que eu vou deixar para o final do vídeo, tá? Mas ele tranquiliza a torcida em vários âmbitos, né? Ele fala da questão do joelho, fala da questão do tratamento na Espanha, que não se sabe ainda se vai rolar, caso role, quanto tempo. Então tudo isso vai ser compreendido, negociado, adaptado ao calendário, né? Aos jogos importantes que o Grêmio tem. Então acho que dentro das possibilidades que já pipocavam nas nossas cabeças, assim, ficou muito de bom tamanho, né? Ficou muito de bom tamanho. Deu a entender que o Soares fica, né? Não deu data, nem final desse ano, nem do ano que vem, mas assim, para agora não aparenta que tem algum risco, né? Que é o que mais nos afligia. E beleza, tem a questão do joelho, que é verdadeira, que é um fato, que agravou, que vai ter que ser tomada alguma providência, talvez, mas, esse era dos males o menor e foi neste caminho que o Guerra conduziu a coletiva. É uma coisa que eu confesso que para mim ainda é nebulosa, mas eu vou comentar aqui, vou dar minha opinião, minha impressão sobre essa coisa. Não, só para fechar a questão do apanhado geral da coletiva, né, que eu acho que o Guerra conseguiu assim dar um tom ameno para a coletiva, leve, chegou até a rir em algum momento, tranquilo com os repórteres, né? Eu acho que essa também era uma ideia dele para quebrar um pouco a tensão no ar que tinha se estabelecido. E também acho que essa coletiva era necessária por tudo que a gente fala do Soares e pela demissão do Calef, né, que foi ontem à noite. Eu acho que se daí acontece mais esse episódio e e a gente passa mais um dia de silêncio do presidente, cara, ia ser preocupante, sabe? Ia ser muito equivocado. Eu acho que ele fala na hora certa, beleza, não podia passar de hoje. E nesse sentido também ele é apaziguador até mesmo ao falar do Calef. Que fica claro que a relação deles não estava boa. Ele mesmo chega a dizer em algum momento que isso custou para ele pessoalmente, porque era uma amizade antiga, né? Ou tenho relação com o Calef de muitos anos, mas o Grêmio está acima, né? Quando tu te propõe a ser presidente do Grêmio, o Grêmio tem que estar acima, e ali ele fala da hierarquia, né? Dando a entender que talvez o Calef tenha feito algumas coisas por conta própria e ele precisou, poxa, se não funciona na conversa, alguma providência tem que ser tomada, porque tem uma hierarquia, né? Como quem diz, eu sou o presidente, se as coisas que eu estou pedindo não estão sendo acatadas, eu tenho que tomar uma providência. Para mim foi claro que foi esse o ponto e que talvez tenha custado uma amizade de longa data para o Guerra, mas botando o Grêmio acima de tudo, né? Então, mas ficou claro que a coisa saiu estremecida entre os dois. Depois ele também fala que
que o Calef não gostou, né? A gente conversou, babá, ele claramente não gostou, mas enfim, acontece, né? Então imagina, talvez pode ter sido até meio tensa essa conversa entre eles na demissão do Calef, e ali ele não fez questão de dar respostinha para tweet, de daqui a pouco botar o Calef contra a torcida, sabedor de que ele agradou muito, né, nos últimos tempos ali, de se defender, de fazer... Cara, elegância, né, falou do Calef só com respeito, agradeceu por tudo, inclusive botou panos quentes nos motivos pelos quais ele foi demitido, disse que houve divergências, né, um desalinhamento muito frequente, e falava assim, o que é normal no futebol, o que é normal entre um VP e um presidente, eu já tive lá 3 vezes, babá. Então ele minimizou, cara, é isso que a gente precisava. Ele não botou mais lenha na fogueira, ele não deu letrinha pro Calef, né, coisa que estava engasgada. Elegância, Calef, baita trabalho, obrigado por tudo, e o resto é de economia interna. Eu acho que o Guerra foi muito bem também nesse sentido, né? Falando do caso do Calef especificamente, né? E foi uma condução de crise, digamos assim, muito bem feita. Agora, voltando ao caso Soares, que eu acho que é o mais importante no final das contas, a coisa que eu disse que eu ia comentar agora, antes do asterisco final ali, que para não dizer que eu achei tudo positivo, vai ter esse asterisco no final ali, mas tem uma questão antes a ser analisada, que é a questão da aposentadoria. A famosa polêmica, né, que botou o Calef contra os jornalistas e deu todo esse bafafá, papapá. Qual a minha impressão, tá? É totalmente impressão, gente. Não tem informação aqui, não. Alguma coisa o Soares falou para a direção. Primeiro porque assim, cara, eu acho que os jornalistas não inventariam tudo isso, e eu mesmo recebi de dirigente coisas que a algum nível dava para acreditar que tinha caroço nesse angu. Mas veja bem o verbo, tinha. Me parece que não tem mais. Eu só não sei o que o Soares disse exatamente. É óbvio, ou pelo menos eu acredito que é muito provável, que ele não disse assim, gente, quero me aposentar amanhã. Para mim chega. O Soares nunca disse isso. E eu até acho que nenhum jornalista disse isso também, que ele teria dito isso. Acho que também não foi por aí. Mas alguma coisa ele disse, cara. Eu só não sei se esse papo de aposentadoria foi de fato importante e grande, como as matérias que pipocaram por aí deram a entender, né? Se os jornalistas receberam as informações mais corretas nesse sentido. E o Grêmio dissuadiu o Soares da ideia. Se ele de fato falou assim, gente, não sei, cara, eu acho que eu vou ter que parar, não tá dando, as dores aumentaram demais, não vou aguentar, não tô com qualidade de vida, né? E daqui a pouco o Grêmio falou, não, veja bem, a gente pode fazer um tratamento, a gente pode buscar alguma alternativa, tu vai jogar um pouco menos, a gente vai buscar um reserva pra ti aí, pra dar uma revezada e tal. Não sei se a conversa chegou a ter uma ameaça mais concreta de aposentadoria, ou se de repente, e isso talvez explicaria, né, até as letrinhas do Soares na própria rede social e naquele jogo que ele faz os gols lá, o gol, né, e a própria veemência do Calef também explicaria um pouco, ou que seria a minha outra hipótese, ou se o Soares falou alguma coisa, mas assim, cara, uma coisa desse tamanho que as matérias acabaram amplificando, acabaram pecando pelo tom, pela dimensão. Por exemplo, ele pode ter dito assim, cara, juntou lá a direção, ou Guerra, ou sei lá quem, e falou assim, pá, eu subestimei o Campeonato Brasileiro, né, coisa que o Guerra admitiu na coletiva que aconteceu. Ah, eu subestimei o Campeonato Brasileiro, é muita intensidade, muita correria, muito combate, eu tô apanhando durante os jogos, etc. Isso o Guerra disse, que o Soares falou. E as logísticas também, viagem para cá e para lá e tal. Nesse jeito eu não sei se eu aguento. Desse jeito eu não sei até quando eu aguento. Quando vi a frase foi essa, cara. Sabe? Como assim não sabe até quando eu aguento? Ah, não sei, cara. Não sei, acho que não vai dar e tal. Se eu não parar pra fazer um tratamento lá na Espanha, não vou conseguir. Pode ter sido algo assim, mas ele não chegou a cogitar de fato se aposentar. Pode ter sido algo mais na forma de falar, sabe? Mas as palavras foram ditas. Só que talvez assim,
nunca foi uma questão, né? O Grêmio nem precisou dissuadi-lo da ideia, de repente foi uma forma de falar, daqui a pouco o Grêmio já conversou, mas como assim? Dele, não, veja bem, eu acho que eu preciso tratar e tal, e deu, passou. Só que daqui a pouco aí algum dirigente, alguém, sabe, sei lá quem, disse para um jornalista, olha cara, o Soares chegou na sala lá e disse, não sei até quando eu aguento, não sei se eu vou aguentar. Quer dizer então que ele cogita parar? Quer dizer que cogita, e daqui a pouco, né, a coisa se alastra dessa forma. Tô tentando entender, tá? Porque essa história da aposentadoria, seja lá como surgiu e reverberou, me parece que surgiu. Porque me pareceu que o Guerra, mais uma vez na coletiva, fez questão de preservar o Calef. Ele fala pro Marco Souza que pergunta, e aí, Guerra? Porque assim, cara, o Marco Souza pergunta na coletiva, e aí, mas a história de ele ter falado em aposentadoria, existiu ou não existiu? O Marco Souza pergunta aquilo para limpar a barra dele, porque a torcida tá pegando no pé dele, do Diego Torbes, do Gabardo, né, que foram os caras que divulgaram ali a notícia em primeira mão, porque o Marco Souza, por exemplo, ouviu de pessoas do Grêmio essa história. Não sei se não ouviu do próprio Guerra. E aí o Marco Souza ali pede uma mão, assim, um SOS, me salva, me ajuda, né? O Renato já limpou um pouco a barra da imprensa na última coletiva, mas o Marco Souza queria assim, ó, tipo assim, fechar a discussão. E aí o Guerra fala assim, cara, eu sabia que essa pergunta ia vir, mas é o seguinte, ó, se eu negar que tenha havido esse papo em qualquer momento, de qualquer forma, eu vou estar jogando vocês da imprensa aos leões. Se eu confirmar que esse papo existiu, né, e foi negado pelo Calef, né, eu vou estar jogando o Calef aos leões. Eu não quero fazer nada disso, até porque o Calef nem está mais aqui entre nós, não tem porquê essa história. Me deu a entender que na reta final da frase dele que ele estava querendo preservar o Calef, até porque faria mais sentido ele preservar o Calef, né, do que preservar a imprensa. Ele podia dizer, olha gente, vocês se equivocaram, não foi bem isso que foi dito algo parecido, que ele estava com dores de fato, mas não, sabe? Me pareceu ali que talvez o Calef tenha negado com veemência algo que ele pode ter cruzado uma linha, sabe? Eu acho que ele foi muito esperto ao medir as palavras naquela coletiva da última quinta-feira, mas talvez aí ele possa ter extrapolado um pouquinho além do tom, ele pode ter ido até em palavras que talvez não foi bem isso que aconteceu, sabe? E aí talvez o Guerra tenha preferido poupar o Calef, coisa que nitidamente ele faz em outros trechos da coletiva, como eu já falei aqui nesse mesmo vídeo, né? Então, é minha sensação, algo houve em relação à aposentadoria, mas eu não faço ideia da forma, do contexto, da dimensão, pode ter sido algo minúsculo que virou, né, algo gigantesco, pode ter sido algo importante que já foi superado, que o Grêmio convenceu o cara, não, vamos nessa, segue a vida, né? Então eu não sei o que houve, mas a coletiva do Guerra me deu a sensação de que algo houve. E os asteriscos, né? Para não dizer que eu não achei a entrevista coletiva totalmente excelente, não é nem assim uma questão de criticar, mas uma questão assim que tipo me deixa um pouco encucado. São duas coisas, tá? A primeira, na verdade as duas coisas são a mesma, tá? Deixa eu ver como é que eu vou construir isso aqui. Vamos lá, vou começar pelo Miami, tá? Aparentemente, o Guerra deixou claro que não tem nada de Miami, né? Só que ele deixou claro, e o Guerra também é advogado, se eu falei isso do Calef, eu vou falar do Guerra também. O Guerra também sabe usar as palavras. Ele negou, mas ele negou dizendo as palavras que ele podia ou queria dizer. Ele negou dizendo, não tem nada de Miami. Até o momento a gente não recebeu nada. Se a gente receber, eu venho aqui e falo. Mas a janela nem abriu ainda, cara. Não ter recebido nada não é propriamente algo que o meu coraçãozinho queria mais ter ouvido nessa tarde, né? Eu queria ter ouvido o seguinte, cara, não tem nada de Miami e nem vai ter. O Soares veio na minha sala e disse, cara, apaga essa história, eu quero ficar no Grêmio, minha cabeça tá no Grêmio, tô muito feliz aqui, não tem Miami, esquece, eu nem falei com o Messi, ou até falei, mas já descartei, acabou. O Soares me disse que fica, acabou. Não, o Guerra disse, não tem nada de Miami, por enquanto.
Se tiver, eu venho aqui e falo. E tem uma janela para abrir ainda. Então, assim, cara, eu sou um pessimista nato, eu sou o famoso cagão, né? Eu sempre conto essa história de que, esse exemplo, né, da minha cagonice, que, cara, quando o Ramiro foi expulso lá em Lanús, onde lá eu estava, na arquibancada, eu falei, fudeu, pá, que merda. Eu fiquei nervoso, eu estava na arquibancada do La Fortaleza, estava toda a gremistada à minha volta comemorando, pulando, e eu fiquei nervoso. Quando o Ramiro foi expulso, que eu acho que no agregado estava 54-0 para o Grêmio aproximadamente, e eu fiquei nervoso. Esse sou eu. Né? Então, como eu sou um cético, um cara que, né, que se preocupa com detalhes assim, eu queria que o Guerra tivesse sido mais incisivo do que ele foi na questão do Miami, embora ele tenha negado que exista qualquer coisa. Tá? Ponto. Qual é a segunda coisa que se conecta com a primeira? Que é uma coisa extremamente positiva até na origem. Toda a coletiva girou em torno do joelho de Suárez, das dores de Suárez, da possibilidade de ele ir para a Espanha por um tempo tratar. Isso é excelente, porque a gente estava falando em aposentadoria, em Inter Miami, em não sei o quê. Não, cara, é só o joelho. É só o joelho, cara. E se for só o joelho mesmo, se não tem nada de Miami na cabeça do Suárez, se não tem nada que possa vir a acontecer ainda em julho, quando abrir a janela, se todo esse alvoroço que se criou é só porque realmente ele subestimou o Brasileirão, as dores aumentaram de forma considerável e o bicho pegou nesse sentido, aí é que vai minha pequena crítica ao Alberto Guerra. Coisa que eu já falei até, acho que em outro vídeo. Tinha que ter falado antes. Tinha que ter falado antes, cara. Não tinha que ter deixado esse monstro virar desse tamanho. Não, se ele não falou antes, só existem algumas explicações. Ou porque tem Miami na linha, né? O Suárez estava querendo ir, o Grêmio tentando convencer a não ir, ou ainda estão neste processo, né? Mas acho e espero que não. Ou porque tinha a aposentadoria, talvez também nesse mesmo balaio, e também o Grêmio estava tentando convencê-lo e tentar mostrar a possibilidade de não sei o quê, né? E aí não tinha como falar naquele momento, porque a coisa ainda não estava minimamente definida, né, cara? Ou, e juro, é a hipótese que eu quero crer é essa, o Guerra falhou, eu acho, no timing, sabe? Porque se nunca teve nenhum boi na linha, nenhum carocinho nesse angu, se não teve aposentadoria nem cogitada, ou falada só assim en passant, em um contexto menor, se o Miami nunca foi pauta e nem virá a ser, e tudo girou em torno do joelho, cara, fala isso, velho. Fala isso 2 semanas atrás. A gente pega junto com o Suárez. Ele vai ser até mais ovacionado na arena pelo esforço dele, quando sentir um lance, quando fizer um gol, sabe? Nos deixa entender junto com vocês, Grêmio, a questão da Espanha, né? Vamos nos debruçar nisso. Se não tem distrações piores aqui, Miami, aposentadoria e não sei o quê, é só a Espanha, vamos pensar nisso juntos, vamos conversar sobre isso, vamos tentar entender. Mas isso evitaria milhares de narrativas, de angústias, de nervosismo, sabe? Se fosse, ou se for, só o joelho, Guerra tinha que ter falado um pouco antes. Mas falou hoje e aparentemente as notícias são boas. As notícias dão conta de que Suárez fica. Suárez fica no Grêmio e nem sequer falaram em dezembro de 2023. Por hora, fica e fica. Vamos acompanhar e dar Luizito. Quero só ver o Luizito nessa Copa do Brasil. Acho que temos grandes chances. E depois também naquele Grenalzinho do dia 30 de setembro. Tomara que ele esteja em campo, porque vai ser bonito de ver. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.